Da falência à prosperidade é o quarto livro do pastor Isaías Querino e é uma série de mensagens, né? E ele tem os outros 3 livros da série Festa na Casa de Deus, Celebrando a Alegria e Não Tem Preço. O autor faz um estudo minucioso do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que narra a conhecida parábola do filho pródigo, retirando do texto lições preciosas de Jesus para nossa edificação e correção a correção, do nosso rumo à fé. Quem é Isaías Querino? Isaías Querino nasceu no estado do Espírito Santo, Brasil, onde viveu sua infância até os 15 anos, quando então seus pais se mudaram para a cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Lá se casou com Geise Monteiro, formou-se em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, Rio de Janeiro, no ano de 1976. Ele tem 3 filhos, Leonardo, que é casado com Lidiane, André, que é casado com Viviane, e a filha mais nova, Evelise. E 3 netos, Lucas, Luiz Felipe e Davi. Pastoreou a PIB de Apucarana e a PIB de Paranaguá, do Paraná, e a Central de Teresópolis, no Rio de Janeiro. No seu ministério, na Convenção Batista Paranaense, tem dado uma atenção especial à promoção do treinamento de pastores e líderes e também tem exercido várias funções na denominação batista. Tem pregado a palavra de Deus no Brasil e em vários países da América do Sul, na Europa e Estados Unidos. Trabalha na Convenção Batista Paranaense, exercendo a função de diretor-geral da Convenção Batista Catarinense desde 1994 até o presente momento. Vamos à leitura do livro. Esse é o autor. O livro foi editado pela editora Convicção dos Batistas Brasileiros, tá? Ele tem 11 capítulos, tá? O primeiro capítulo é Pai Quero, o segundo capítulo Poucos Dias Depois, o terceiro Uma Grande Fome, quarto Ele Pediu Ajuda, quinto Na Lama com os Porcos, 6 Tentando Melhorar de Vida, sétimo Ele Pensou, 8º, Na Casa do Pai Tem Comida de Sobra, 9º, Em Busca da Felicidade, 10º, Da Falência à Prosperidade, 11, Perto da Casa. E o livro também traz roteiros para pequenos grupos, tá? O autor Isaías Querino faz uma dedicatória. Dedico este livro aos meus queridos familiares, à minha esposa, companheira fiel, que ao longo de 45 anos de casamento e 41 de ministério, tem me ajudado tanto na formação da nossa família como no serviço da causa do Mestre. Aos meus 3 filhos, Leonardo, André e Evelise, as minhas noras, Lidiane e Viviane, e aos meus 3 netos, Lucas, Luiz, Felipe e Davi, que cada dia me inspiram a ser exemplo para as suas vidas. Assinado Isaías Querino. O livro traz os agradecimentos. Em fevereiro de 2005, conta Isaías Querino, fui convidado para fazer palestras em um retiro durante o período de carnaval na cidade de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. Comecei a trabalhar sobre a parábola do filho pródigo. O trabalho resultou em uma série de 7 estudos que marcaram a minha vida, pois naquela época, com 30 anos de ministério pastoral e na administração da Convenção Batista Paranaense, ainda não havia percebido a riqueza dos detalhes que o Senhor Jesus colocou nessa história. Pude perceber mensagens sobre o amor de Deus, sobre a falência do homem longe de Deus, confissão de pecados, missões, intimidade com Deus, responsabilidade cristã, vocação, mordomia dos bens e dinheiro, compreensão da vontade de Deus, paixão pelos perdidos e a alegria de Deus em fazer festa para nos receber em casa na mesa da prosperidade.
Durante as ministrações foi quando surgiu a ideia de escrever um livro. Aos poucos fui estudando mais o texto e Deus me concedeu revelações para chegar a 67 mensagens, das quais já editei 3 livros e agora apresento este. Por isso, sou muito grato à irmã Vanderly Barbosa, que providenciou o exaustivo trabalho de degravação, e a irmã Dulce Consuelo Lopes Purim, pelo excelente trabalho de revisão deste material, e ao irmão Jefferson Dias, pela arte da capa e a Convicção Editora, que acreditou no valor desse trabalho. Este, portanto, é o meu 4º livro sobre a parábola. Espero que, assim como os anteriores abençoaram muitas pessoas, este possa abençoar a você também. Introdução ao livro, página 11. Naturalmente, você já ouviu falar da história do filho perdido, do filho pródigo. Talvez já tenha ouvido uma ou mais mensagens sobre esta história. Caso não a conheça, você poderá, através deste livro, entender um pouco mais sobre o resultado de transformação que Deus pode fazer na vida daqueles que se sentem como falidos nas suas expectativas para a vida. O exemplo que Jesus descreve nesta história mostra justamente o que acontece quando priorizamos contar com a participação diária de Deus na nossa vida. O tema proposto deste livro, composto de várias meditações, é que a busca da direção de Deus, o Pai, para nossas vidas é o start para sair da falência de ordem moral, psicológica, econômica e espiritual. Deixei a questão espiritual por último, não por ser de menos importância, mas por ser esta o objetivo maior do Senhor Jesus ao contar a história. Coloquei as mensagens na ordem dos acontecimentos e usei a mensagem da falência à prosperidade como capa deste livro. Capítulo 1 traz o título, página 13, Pai, quero. Lucas 15, 12. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Um pedido. Pai, quero. O que você pediria hoje a Deus? Se Deus lhe falasse com voz audível nesta hora e dissesse: peça-me alguma coisa. Se ele mandasse que o seu anjo se assentasse ao seu lado e dissesse: Deus está perguntando o que você quer pedir para ele. Qual seria o seu pedido para Deus? O filho perdido fez o pedido que jamais deveria ter feito, e isso é semelhante à nossa história. O ser humano um dia voltou-se para Deus e disse: Deus, eu não quero mais ficar contigo, eu quero a minha vida. Na parábola, quando o moço disse: Pai, quero que me dê agora a minha parte da herança, Jesus mostra que um dia interrompemos nosso relacionamento espiritual de filho com o Pai, dizendo: Pai, eu quero o que é meu. Em outras palavras, nós estávamos pedindo a nossa independência. Quando o homem voltou-se contra Deus, afastou-se da sua glória, quando rejeitou a paternidade divina e quis viver a sua vida segundo a promessa de Satanás de que teria uma vida igual à de Deus, naquele momento da desobediência, o homem disse: Pai, não quero viver debaixo do teu cuidado, quero viver do meu jeito. Será que este o pedido que você faria para Deus? Deus, eu quero ter liberdade de escolher as coisas que desejo, eu quero que as coisas funcionem do meu jeito, não interfira na minha vida, quero viver sozinho. Bom, o resultado desse pedido foi desastroso na vida daquele jovem. E qual tem sido o resultado das nossas petições a Deus? Eu poderia enumerar aqui
os mais variados resultados de orações. Talvez você tenha bons resultados de orações na sua vida, mas temos exemplo na Bíblia de gente que pediu coisas fora da vontade de Deus. É o caso do rei Ezequias, ao qual Deus deu mais 15 anos de vida, e foi naquele período justamente que nasceu Manassés, o pior dos reis. Quantas vezes pedimos a Deus aquilo que não deveríamos? O desejo do coração, quero, determina a nossa vontade. Em primeiro lugar, entendamos que há o desejo no coração ao afirmar, Pai, eu quero. Isto exibe a minha vontade, eu quero, é o desejo do coração que, segundo a Bíblia, está inclinado para o mal e determina a nossa vontade. A Bíblia diz que o pecado é fruto da insubordinação à vontade e querer divinos. Deus nos deu a liberdade para decidir. O ser humano pode querer, pode desejar. Então, o que constrói a vontade do ser humano, conforme a descrição de Jesus, não é a vontade de Deus. Na maioria das vezes, é a vontade própria, quando não a vontade satânica, ou seja, aquilo que o diabo coloca no coração da pessoa sem Deus. É o que ele quer. É por isso que nós vemos tanta desgraça, tanta miséria acontecendo no mundo, porque o homem olha para Deus e diz, Pai, quero. O desejo do coração é orientado pelo pecado que dirige as intenções daquele que não se encontrou com Jesus. A decisão do filho perdido foi baseada na insatisfação que ele sentia em casa e o seu desejo de viver independente. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o coração. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Sabe por quê? Porque o coração longe do Pai é enganado por Satanás, inimigo do homem. O pecado foi o maior engano que veio à face da terra. O desejo do coração precisa ser submetido ao Pai. A desobediência a Deus faz com que pensemos e escolhamos errado. O desejo do coração é influenciado por uma vontade deturpada, por isso que o desejo do coração precisa ser submetido à vontade do Pai. O querer de Deus deve ser o mesmo querer, mas eu só quero o que Deus quer quando eu sei o que Ele quer. Todos nós temos dificuldade de entender a vontade de Deus. Quando precisamos fazer escolhas, tomar decisões, especialmente quando temos duas opções, então os que temem a Deus devem dizer-lhe que querem fazer a sua vontade. Perguntemos ao Pai, qual é a tua vontade? Ao invés de dizermos, Pai, eu quero. Precisamos consultar, Pai, o que queres? Quando eu não sei o que escolher, eu só posso querer o que Deus quer. E quando eu de fato sei o que Ele quer para mim, preciso querer o que Deus quer. Jesus Cristo certa vez estava com seus discípulos perto de um poço nas proximidades de Samaria, quando veio até eles uma mulher samaritana. Jesus gastou tempo em um diálogo com aquela mulher e lhe revelou muito sobre sua vida. Enquanto isso, os seus discípulos providenciaram comida e insistiam para que ele comesse também. Ao que Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esta frase de Jesus nos mostra a intensidade da comunhão entre Cristo e Deus, a ponto dele dizer que a sua comida, ou seja, a razão dele sobreviver e resistir fisicamente, era a vontade do Pai. Em outras palavras, para Jesus não havia outra razão a não ser fazer a vontade do Pai. Momentos antes da crucificação, quando sofria no jardim do Getsemane, Jesus fez uma oração. Pai, tira de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade.
O desejo do coração precisa ser submetido à vontade de Deus, o Pai. Como filhos, devemos entender que Ele deve ser soberano em sua vontade para nossas vidas. O filho pródigo não tinha sintonia com o pai, ele estava distante do pai, por isso ele pediu errado. Quando buscamos a vontade de Deus, nossa vida deixa de ser preciosa para nós mesmos. Paulo, certa feita, disse: Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que meu Pai tem para mim. Quando nos achamos preciosos demais, que nossa vida é mais importante do que a missão que Deus nos deu, prova que ainda não estamos bem sintonizados com a vontade do nosso Pai. No entanto, no momento em que estamos em harmonia com nosso Pai, agarrados à sua vontade, então a nossa vida torna-se menos preciosa para nós mesmos, porque o que mais importa é a vontade de Deus. Aquele que quiser salvar a sua vida, esse perdeu, diz a palavra de Deus. Do ponto de vista humano, ser crente é perder a vida. Quando para os ímpios ser cristão é não usufruir da vida, nesse caso, aquele que está perdendo a vida aos olhos dos homens é aquele que de fato a está ganhando para Deus. Quando nossa vontade é aproveitar a vida, me dá o que é meu, eu quero aproveitar o que é meu do meu jeito. O moço afastou-se do pai por causa dessa decisão equivocada e faliu. Jesus contou essa história e quero lembrar isso para ilustrar a vida do ser humano que um dia disse para Deus: Deixe-me viver a vida do meu jeito e me dê o que é meu. Pense qual é o desejo do seu coração.